Salve! Estamos na nave experimental da estação barra mentoria orgânica, fazendo uma mentoria ao público, uma linguagem fonte para o conviver em rede de maneira orgânica e descentralizada. Hoje eu estou assumindo a posição de copiloto do Vinícius aqui e a gente vai brincar um pouco de colaboratórios. Vamos hackear o movimento colaborativo. Se prepara, você já estava causando dor de cabeça, imagina agora. Vamos que vamos. Bacana. Seria legal, Diogo, você falar um pouquinho. Eu sei que para você é um desafio, mas você tentar falar um pouquinho assim de forma sintética, né? Um pouco da tua trajetória, porque você está envolvido com tanta coisa, né? E como é que surgiu essa história da mentoria orgânica, né? Que na sequência eu vou compartilhar com você como é que eu ressignifiquei o entendimento e percepção de mentoria na minha dinâmica de vida há pelo menos uma década atrás, né? Uma década atrás um pouquinho. Manda ver. Legal. Bom, de formação eu estudei tecnologia, passei 10 anos trabalhando com engenharia de software. Formamos uma empresa que teve, inicialmente foi assim bem do zero, né? Quando eu tinha 20 anos, 21 anos, 21 eu comecei. Com 22 eu fui buscar parceiros, amigos para empreender junto. E até os 24, 25 foi assim uma caminhada meio solo. Com 25 eu consegui acessar uma incubadora de base tecnológica dentro da Unesp, da Universidade Estadual. Aí a gente conseguiu o apoio da FINEP, eu peguei um recurso perdido do programa PRIME, foi o primeiro edital de inovação ali em 2004, foi a lei da inovação que o Lula aprovou, e a gente conseguiu um recurso para desenvolver um software para rastreabilidade, para produção orgânica. E aí nós fizemos um trabalho com o SEBRAE, com o Ministério da Agricultura, eu fiquei muito envolvido nas comissões de produção orgânica, e, bom, e aí a gente empreendeu. Só que, na verdade, cara, isso era um projeto que estava muito antes até da Planapo, né, da Política de Agricultura Orgânica, que acabou saindo em 2013. Imagina, nós estávamos ali em 2007, né, 2008. Transitando 2009, quando o edital saiu, e 2010, quando a gente terminou a suíte de desenvolvimento para a produção orgânica. Tanto para a certificação participativa, né, como para o produtor e para centrais cooperativas de distribuição, e depois uma visão de aplicativo, né, para os consumidores, que era na época uma loja virtual para poder colocar o que tem de colheita. Né. O fato é que ninguém necessitava usar, cara. O produtor nunca vai usar isso. Talvez os filhos agora, né, que chegam numa nova geração, possam usar, mas nem as certificadoras assim, familiares como a Ecosete, a Ecovida, que tem 3 mil associados, tem caminhão, tem galpão, eu visitei eles não tinham maturidade assim, tecnológica ou interesse para usar. E aí eu fui para uma linha comercial, comecei a vender software para quem quisesse, porque eu tinha que pagar investidor, pagar funcionário, aquele modelo bem tradicional, né? E aí, cara, foi foda, porque o meu primeiro cliente grande foi o Marfrig. Eu tive que automatizar a linha de abate. Imagina, fazer um software de tipificação de carcaça para exportar gado. E nesse meio termo, eu virei vegetariano. Entrei, quando eu entrei para ver como matava os bois, eu falei, não vou comer mais carne. Que é isso? Isso é muito errado. E aí eu fui tendo uma série de desilusões assim, no segmento, né? Aí eu conheci a Lala Benzinin. Foi praticamente quando eu te conheci aí no Rio, em 2012, no Festival Internacional de Criatividade, quando a gente se esbarrou aí. Numa dessas situações em 2012. Aí em 2012 foi meu ponto de transição, assim, de mutação. Eu conheço a Lala, começo a seguir a Lala, aí eu começo a ver que existem vários outros movimentos, né? Conheço a história dela por fora do eixo, começo a ver o movimento de casas coletivas, e isso tudo faz com que eu repense, fale, puxa, mas esse modelo de empresa realmente é o único para a gente empreender, né? E nisso eu já tinha assim, construído uma teia com investidor, com conselho, com universidade. A gente estava nesse processo fundando o Parque Tecnológico do Botucatu, somos
cofundadores do Parque Tecnológico, auxiliei a lei de inovação da cidade de Botucatu, e para ajudar todo esse clima, né, de disrupção, de transição, me convidaram para ser parte de uma ONG, dentro do terceiro setor do movimento ambiental. E aí fudeu de vez, porque quando eu entrei na ONG para ser voluntário, eu comecei a ter uma necessidade de conhecer mais como era essa engrenagem, né, que a gente não aprende na escola, né? Como é o movimento de comando e controle social, através dos três poderes, do quarto com a mídia, né? Aí conheci um judiciário corrupto que vendeu sentenças de denúncias que eu fiz para o Ministério Público, fui ameaçado de morte, tive experiências assim, muito frustrantes nos conselhos de defesa municipal de defesa do meio ambiente, no Conselho de Segurança Alimentar, em microbacias e comitês, na CPNBio em Brasília. E aí acabei vendo que se eu ficasse nessa, né, combatendo de uma maneira isolada, sem coesão, e até coesão interna na própria ONG, eu ia acabar me ferrando. Então, nesse processo, até por uma questão de sobrevivência, por conta das ameaças que eu tinha recebido, eu recebi 3 ameaças de morte, eu precisei desconectar um pouco desse modelo tradicional, né? Então, depois de 2012, 2013, eu conheci o John Prof. Aí eu fui, fiz um trabalho com o John, prestei uma assessoria para a rede Dragon Green, conheci o movimento Dragon Green, comecei a viajar a ecoaldeias, e nesse processo de viajar essas ecoaldeias e conhecer o pessoal, eu me liguei à galera da Argentina e da Colômbia. Aí eu saio do Brasil e começo a trabalhar no movimento de ecoaldeias, faço algumas assessorias para casa, para o Conselho de Assentamentos Sustentáveis, né? E começo a me ligar nesse movimento das ecoaldeias, de permacultura, né? E aí foi nesse sentido que eu conheci o movimento Vaishnava, a comunidade Hare Krishna, e recebi um chamado muito grande de começar a caminhar ao lado deles, né? E aí nesse processo a gente desagou para a Universidade de Sabedoria Ancestral. E a Universidade de Sabedoria Ancestral era mais ou menos o que eu estava fazendo já antes. É um ativismo, digamos, mais, mais inteligente, em rede. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, poxa, isso é alguma coisa legal, né? Alguma coisa que tem... Pronto, você está vendo minha tela aí, Nino? Eu parei de dar os toques. Ou não, manda de novo. Tá. Aí, dentro da Universidade de Sabedoria Ancestral, a gente ficou com uma sensação de que tinha alguma coisa aí que pudesse vir a ser transgressiva no sentido de trabalhar com a educação livre, a educação democrática, mas desde uma visão cosmológica, dando uma ênfase por tudo que esses sábios eles trazem, né, como visão de mundo. E aí eu conheci a Vandana Shiva, conheci Paramadoiti, então Swami, que são ativistas assim, mundiais bem reconhecidos, que têm um trabalho bem forte, e eles receberam um chamado para organizar a Universidade de Sabedoria Ancestral, onde a onda é o seguinte: os povos dos Himalaias, das Cordilheiras dos Andes, aqui do Brasil, cada uma dessa é uma universidade, cada nação tem a sua própria pedagogia, e o que a gente faria era só sistematizar o conhecimento e dizer para os caras, vocês são os professores de arte sagrada, da Mãe Terra, dos povos originais e da cura ancestral, e vocês, por favor, comecem a trabalhar a defesa da Mãe Terra em cooperação, né? E aí, quando a gente participa desses eventos e passa a ter, então, uma conexão com alguns sábios, e ter esse chamado para levar essas informações adiante, a gente, então, passou a criar a mentoria orgânica, que era essa fusão dos dois mundos, né? A fusão da consumo-visão, que era aquilo que eu tinha bastante, com a fusão da cosmovisão. E aí, aqui nessa revistinha aqui que eu sistematizei, eu estou contando justamente como foi esse processo. Depois eu compartilho o link. Eu estou contando como foi essa minha saída do Brasil,
de chegada na Colômbia e chegada nesse evento aqui, que foi a Kiva, que eu já comentei na estação. E como isso se deu a ponto de me chamar a atenção e falar, pô, esses povos todos unidos, né, fazendo frente à ONU, são as Nações Unidas do Espírito. Pô, isso aí tem um lance legal para a gente poder trabalhar dentro da Consumovisão como uma linguagem ponte. E aí a gente começou a fazer uma série de viagens em muitos lugares, fazendo esse tipo de evento, que é a formação de facilitadores, que eu estava falando, que a Bea já participou, onde a gente está tentando juntar todas as redes para trabalhar juntas, né? Todas as metodologias que hoje estão aí fazendo um super movimento, mas elas não estão juntas, cada um está na sua, cada um está no seu lado, né? Elas não se falam, elas estão muito isoladas, cada um na sua, o melhor facilitador de um e de outro, e você quer facilitar, não pode, tem que estar numa história hierárquica, de comando e controle, que eu não acredito. Eu falei, sabe o quê? Vamos hackear essa história aí, desse movimento colaborativo, né? E aí essas formações foram legais, foram criando assim incômodo para muitas dessas redes, mas ok, a gente foi gerenciando esses conflitos. E aí essas formações tinham esse foco, né, de levar para as pessoas. E aí a gente foi para a Índia, foi para a Europa. Como se usa tudo junto, como integra uma com a outra. E aí como a gente gera projetos regenerativos, né? Só que aí que eu te disse, né, como eu vou falar em projetos regenerativos, ou de coexistência, ou de convivência, sem antes trazer essa linguagem ponte que é o colaborativo. O colaborativo, para mim, como foi no meu caso, ele é como uma etapa, né? Eu pego, eu tô no pensamento convencional, estou trabalhando com o Sebrae, estou trabalhando dentro da incubadora, na universidade, no mercado, né? A primeira coisa que vem para eu fazer a minha transição, para mim, é a palavra colaborativo. E aí eu falei, sabe o quê? Vou usar o colaborativo. E junto disso, eu acabei descobrindo que colaborativo é reciprocidade, é coexistência, é convivência. E só o colaborativo, como o Vini fala, não funciona mesmo. Não dá. Isso é muito legal esse seu Wahhabi, e está certíssimo. Aí aqui a gente vai contando essas ideias de criar essa comum vivência entre os facilitadores e criar jornadas. Aqui tem uma experiência que eu fiz com a DEA, com a JA, com as jornadas de aprendizagem holísticas, onde a gente, em Brasília, fez uma imersão em um assentamento, né? Fez um desenho de trabalhar com a ponte da Samara também, e tá de código aberto também, essa experiência toda sistematizada. E a gente foi até um assentamento, conviveu com eles, desenvolveu alguns projetos juntos, né? Aí outros modelos de certificação que a gente está indo em indústria, tentando fazer projetos, né, conscientes com eles, ou seja, o que você gostaria de fazer? Eu não quero mudar o seu modo de vida, a sua produção, mas alguma coisa você poderia fazer? O que é? Tentar escutar eles, né, como eles gostariam de mudar. Também passamos aí para alguns lugares onde tiveram um desastre, como o terremoto do Equador, e lá a gente fez um trabalho super legal de unificar as pessoas para trabalharem juntas. E esse trabalho de constantemente, em 200 eco-yoga aldeias que a gente tem na comunidade Hare Krishna, desenvolver clusters de convivência. Porque imagina, Vini, temos 200 centros no mundo e a maioria não está habitado, não tem pessoas, não tem quem viva lá. Porque uma comunidade Hare Krishna tem assim, um código de conduta e ética bem particular, né? Você não pode beber, você não pode fumar, você tem uma série de restrições. E ninguém quer, cara. Ninguém quer viver, trabalhar na terra como um ermitão, um monge, sem se intoxicar ou sem fazer ali o que lhe der na telha, né? Então, hoje a gente tem uma situação na nossa comunidade de ter 200 centros e precisamos de muitas pessoas para trabalhar a terra e ser um novo modelo aí nessa história. Então, a mentoria orgânica nasceu assim como essa ideia da gente brincar com o movimento colaborativo e com o movimento da Consumovisão através de pedagogias originais, que a gente chamou de sistematização do presente para encontrar ferramentas colaborativas, como, por exemplo, o Fluxa. Então, aí nasce o Fluxa. Dentro de uma dessas formações, onde a gente juntou uma galera lá em Brasília, uma dessas turmas, que inclusive está aqui nessa foto, onde a Déia participou, a Samara, né? E aí a gente saiu fazendo o fluxo de uma maneira colaborativa. Não teve assim nem o que pensar. E, claro, o que vai dar? A gente não sabe ainda. Eu estou muito feliz em chegar nessa ação agora, com o fluxo e com essa experiência, porque
nos dá uma possibilidade assim legal de ser útil, né? Ou integrar essa utilidade que a gente desenvolveu dentro de uma formação e dar continuidade. Imagina se o fluxo só ficar aí parado, pô, essa é uma frustração, porque nós estamos 8 meses, desde uma formação e pós-formação de facilitadores, desenhando essa história, né, de como a gente poderia realmente ter uma ferramenta que pudesse ajudar as estruturas de pensamentos transformadores a ajudar a refazer essa identidade, esse fluxo, gerar confiança, revelar a inteligência coletiva, né? Então, eu estou assim, inspirado na estação, inspirado na E2 Glatz, para trazer todo esse movimento que a gente está fazendo a nível internacional para essa linguagem ponte entre as metodologias, né? As economias alternativas, a comunicação assertiva, a governança dinâmica e os desenvolvimentos de projetos colaborativos, né? Cada uma desses tópicos tem uma metodologia-chave, que a gente vai falar, mas tem várias outras e você pode criar a sua. Então, mais interessante do que só trabalhar com uma é como a gente trabalha com todas juntas e criando as nossas próprias, né? Então, isso ficou para nós muito claro como mentoria orgânica. Então, essa é a nossa história aí, com a formação. E estou aberto aí para escutar agora como vocês que estão na frente, né, estão caminhando nessa investigação, trazem para a gente essa possibilidade de atualização semântica, de conceito, e como essa galera que a gente está pegando para fazer a transição pode se somar nesse passo, né? Nesse passo que é mais disruptivo, que é mais convivencialista, que é mais difícil, né, de entender, de compreender, de participar numa estrutura convencional, né? Então, para mim, os colaboratórios como a gente vai hackear o colaborativo, como a gente vai trazer as pessoas para essa etapa de vivenciar junto, de conviver junto. Para mim, inclusive, confesso, é difícil, né? Ter uma mente muito formatada dentro da parte de negócios, de engenharia, de produção, e transicionar para o colaborativo foi difícil, eu precisei ser ameaçado, né? Porque eu não ia fazer as formações de Dragon Brain, mesmo tendo feito um serviço que eu próprio para mim, não me animava a participar. E aí, depois, saindo para fugir, eu encontrei ele no McAday e fui forçado a fazer, porque eu estava lá, e aí eu falei, pô, isso é legal, né? A estação também estava já há um ano no chat com vocês, só fui participar porque encontrei a Ana, pessoalmente. E eu falei, pô, Ana, você é que está no chat lá da estação? Sou. Porra, que legal, cara. Ela falou, não, é muito legal, você tem que ir lá. Eu falei, eu sei, eu acompanho, mas eu não tenho tempo de ver os vídeos. Eu viajo muito. Então ela, não, pode parar e vai lá que você vai curtir. E aí, a primeira vez que eu fui, eu falei, pô, isso aqui é legal pra caramba. Então, imagina, eu que me considero assim um cara em transição, tem uma demora de resposta de um ano e uma resistência de um ano para entrar na brincadeira, né? Então, porra, isso é um indicador muito louco. Como é que a gente vai fazer para que outras pessoas também possam transitar por aí? Mas o legal disso, é que é tudo no seu tempo, né? Não tem atraso em relação a isso, porque, por exemplo, eu também conheci a galera. Quando eu vi, né, que eu comecei a interagir, acho que mais no final do ano passado, né? E aí, essa interação rolou da gente ir para Alto Paraíso, Rio de Janeiro, conhecer a galera, expandir a rede lá. Então, eu vejo que é cada coisa no seu momento mesmo. E tu tava num fluxo bem forte aí, né? Com as formações e tal, indo conhecer outros lugares também. Então, acho que como o Vini tava falando esses dias, são as... Como é que é o nome, Vini? Esqueci. As desincronias, né? As assincronias. As sincronicidades que acontecem. Não, é engraçado, sabe, querido, porque você, enquanto estava falando, eu me vi em um processo, uma dinâmica muito semelhante, sabe, Diogo? Só que no século passado, né? Dos anos 80 para 90, entendeu? Você imagina, né? Alguém... obviamente, vocês dois me conhecem a pessoa que estou sendo agora nesse momento, né? As pessoas que somos, né? A forma como nós transitamos entre a gente e as percepções que eu tenho de você tem de mim, não é isso? André tem de mim, a gente vai tendo um dos outros. Mas certamente, se a gente voltasse agora,
se fizéssemos agora uma viagem no tempo aqui, e a gente se cruzasse, vocês iriam estranhar completamente o Vinícius, né? Aquele Vinícius, né? Dos anos 90, finalzinho dos anos 80, anos 90. Já tinha elementos, já tinha na essência, já tinha no DNA. Alguma coisa que está aflorada agora, né? Desabrochou. Demorou o tempo do tempo de cada um, como bem disse a Andréia, né? Para chegar, mas toda essa dinâmica, sabe, Diogo, é uma dinâmica. Toda essa dinâmica é uma dinâmica de autodescoberta, como você sabe, através da alter-descoberta, né? Você fica alterando o estado entre auto e alter, né? Permanentemente. Não é uma coisa que vem... Deveria ser uma coisa que vem naturalmente se não houvesse, desde a nossa nascença, né? Desde o berço, desde a família, todo um condicionamento, né? De como se pensar, de como interpretar a realidade, né? De como se pensar o entorno, e esse condicionamento vem com uma série de malwares, né? Uma série de malwares, onde você acaba reproduzindo todos eles no seu dia a dia, mesmo que você não perceba, etc. Então, realmente, é uma coisa... E aí, cara, você pega aquele ímpeto adrenalínico que todos nós temos aqui, né? Adrenalina, né? Pura adrenalina de querer fazer, de querer se sentir mais do que existente, né? Querer se sentir vivente. Porque existir é fácil, o negócio é viver, né? E aí ser vivente com significâncias e significados para esse tipo de realidade que está aí. O que você vai fazer, né? Porque, veja, esse tipo de realidade que está aí, ela é dual, né? Ela é dual, ela tem lados, né? Ela estabelece campos de guerra, não ambientes de conflito, que são coisas diferentes. A gente pode conversar disso pra caramba depois, né? Então, é natural que, tipo assim, a pergunta que fica no ar é: escolha suas armas, né? Escolha as suas armas. E essas armas você vai escolhendo desde que você é pequeno. Quer dizer, na medida que você vai deixando de se perceber, na medida que você vai começando a ganhar, você vai, a racionalidade, né, que está intrínseca ao lado esquerdo do nosso cérebro, né, ela vai começando a se manifestar, né? Ela vai começando a se manifestar através da nossa formação de ego, né? Ela se manifesta através da nossa formação de ego, né? Pá! Aí, cara, é uma questão de sobrevivência, né? De vida ou morte. E aí, dependendo do seu espírito, né? A gente pode ter várias interpretações aí, né? A gente pode ter interpretações kármicas, né? A gente pode ter interpretações mais materialistas, mais científicas. A gente pode ter todo tipo de interpretação aí, né? Você se vê ou acuado ou com um campo para explorar. Ou seja, ou você se vê como presa, né? Como presa, como rendido, vamos dizer assim, né? Ou você se vê como predador. Então, assim, é natural que numa sociedade assim, natural que eu digo no sentido artificial da coisa, natural que uma sociedade assim, antissocial, desumanizante, né? Você para se sentir vivendo, né? Vivendo, etc., você é empurrado a tomar uma atitude, né? Você é literalmente empurrado por família, depois por escola, né? Por amigos, não é isso? Na medida que você vai trilhando esse negócio, a tomar uma atitude. Tipo assim, e aí, cara? Você veio para quê? Né? Então, cara, perceber no meio dessa brincadeira, né? Dessa matrix, vamos dizer assim, um caminho como você percebeu, como a Andréia percebeu, é sinal, cara, de que houve muita ralação de pedra aí, sabe? Se machucou bastante, teve muita dor aí, né? Teve muita expectativa, porque você sabe, né? O emocionar dessa civilização que nós criamos como espécie, calcado no patriarcalismo, é o emocionar, como Maturana diz,
do medo e da esperança. Né? Então, assim, você conseguir se desvencilhar desse emocionar, se desvencilhar minimamente, sabe qual é? Você dá uma desapegada desse emocionar para tentar encontrar outras formas de ser e viver, né? De modos vivendi, tem muita ralação, cara. Tem muito machucado. Né? E nesse machucado tem muito entreatos, né? Tem muita coisa que fica suprimida, tem muita coisa que fica acumulada, tem muita coisa que fica no ar, né? Para tentar se entender. Né? E aí o grande lance é que eu costumo comparar isso com fenômeno da ufologia. Né? Assim, você começa a perceber que existem outras dimensões e realidades. Né? Com quem você vai conversar isso? Né? Porque a recusa imediata que você tem, que se você é uma pessoa lúcida, cara, eu não vou conversar isso com um psicólogo. Né? Não vou conversar isso com um psicólogo. Porque, primeiro, você não se considera doente. Certo? Então, se você não se considera doente, como é que você vai conversar isso com alguém que, digamos, é o profissional, né, psicologicamente, para tratar, digamos, dessa doença? Na medida que a própria sociedade que criamos é doente. Ela própria já está doente. Né? É meio complicado esse negócio. Né? Então, cara, tudo fica na base do, como diz o Felipe Silva, né, do sem querer. Você vai esbarrando aqui, vai esbarrando lá. Você daqui a pouco tem um insight, né? Cai um. Aí você, puta, peraí, caraca, meu, peraí, putz, é isso aqui. deixa eu explorar esse negócio aqui, deixa eu entender isso aqui. E sabe o que eu acho interessante? Eu fiz um caminho muito semelhante com o seu, sabe, Diogo? Porque eu convivi com povos ancestrais, eu convivi com aborígenes, eu convivi com indígenas, eu morei em ecovilas, eu ajudei a formar ecovilas. Eu fiz todo esse caminho, cara. Mas ainda assim, eu encontrei nessas localidades, nessas regiões, nessas culturas, nesses contextos, eu encontrei o DNA do patriarcalismo. Eu encontrei ali uma micro-reprodução desse macro, né, que se tornou globalizado. Né, com outra estética, né, com outro conteúdo, com uma outra estética. E você encontra ali quem faça o que a gente costuma enxergar diuturnamente na sociedade, né, nessa macro-sociedade como ela está. Você encontra ali gente que está sempre... gente que tem interesse de ser a referência, gente que tem interesse em acumular poder. Né? Você encontra de tudo, cara. Eu já encontrei todo tipo de pajé que você possa imaginar. Entendeu? Assim, veja, eu não estou aqui fazendo uma crítica a pajés, eu não estou aqui fazendo uma crítica a xamãs, eu não estou aqui... Nada disso. Eu só estou dizendo que você vai encontrar ali traços, né, dessa cultura, da cultura macro que está aí. Né? E você percebe que existe um certo conducionismo, sabe? Existe um metaconducionismo da parada. Entendeu, Diogo? Assim, e esse metaconducionismo, às vezes ele tem uma narrativa que está sulcada já. Sulcada a gerações, sulcada a séculos, sulcada a milênios. Né? E que é imexível, você não pode mexer. Você não pode co-criar, você não pode fazer forks e nem derivar desses sulcos, desses sulcamentos, que acabam virando macronarrativas, né, de uma outra forma. Por quê? Porque são sagrados. Entendeu o que eu estou falando? Mas o que é o sagrado, senão aquilo que a gente cria junto aqui agora? Né? Sagrado nesse sentido, porque o único tempo que temos é o tempo presente. Né? O único tempo que temos no Cronos, pensando-se a partir da perspectiva observacional do Kairos, né, do quântico do Kairos, é o momento presente, é o aqui e agora. Esse é a única coisa que nós, de fato, conseguimos tatear, né, com os nossos sentidos, nossos sensos, etc., com essa ferramenta fantástica que é o nosso corpo, que a gente pouco usa. Né? Então, assim, por mais que eu ache fascinante, eu sempre acho, né, ouvir as histórias orais
de sabedorias ancestrais, etc., eu não compro na integralidade. Deu para entender? Assim, eu já comprei na integralidade. Eu já vivi isso na integralidade. E o meu desejo de querer, porque eu sou um ser consciente, não é isso? Mais que ser ciente, consciente. E o meu desejo de querer, de fato, criar com o outro, seja esse outro quem for, você, Andréia, Matheus, não importa, quem for, né? Criar com o outro outros sagrados, vamos dizer assim, outras realidades, outros ritos, outros entendimentos, não significa dizer que eu não esteja, digamos assim, respeitando, que eu não esteja aceitando e acatando e acolhendo o que já existe de sabedoria criada. Deu para entender? Isso é... Porque, assim, quando eu comecei a questionar essas coisas, no final dos anos 90, início dos anos 2000, nos lugares que eu passei, que eu viajei, as pessoas olhavam com uma cara feia enorme para mim, Diogo. Como que diz assim, esse cara não pertence, esse cara não está na vibração da tribo, esse cara não está na vibração da aldeia, né? E aí, quando eu comecei a fazer esses meus trânsitos, né? Esses meus trânsitos migratórios, eu comecei a perceber que existia por trás, não vou dizer que da totalidade, obviamente, porque não existe totalidade nesse sentido, mas por parte de algumas pessoas, de alguns indivíduos, né? O interesse de criar, de fazer pontes, olha que interessante, de fazer pontes para amplificar e ganhar espaço na macronarrativa da grande sociedade que somos. Ou seja, existia um elemento competitivo, né, de criar um mercado. E para mim, a gota d'água, só para finalizar aqui essa introdução, eu ia te mostrar um negócio, depois eu mostro um pouquinho mais para frente. A gota d'água foi o seguinte, para a gente poder receber o Matheus. A gota d'água foi o seguinte, eu estava como consultor, né, do Sebrae, final dos anos 90, como você, eu estou falando que a gente teve trajetórias muito semelhantes. Daqui a pouco eu vejo um cara que eu cruzei no início dos anos 90, né, que era um pajé lá de Rondônia, né, vindo através do Sebrae Nacional, que estava em formação naquela época, para fazer formação de educação técnica, né? Usando os elementos, digamos assim, da sabedoria ancestral dos Caiovás, né? Que era a tribo original dele, né? Tupi-Guarani, dos Caiovás, não dos Caipós, não confundir, que são coisas bem distintas, dos Caiovás, para fazer criar todo um mercado, vamos dizer assim, né? Todo um mercado de produtores, de empreendedores para consumo, né? Consumo, a palavra é essa, para consumo dessa cultura dos Caiovás, para o consumo turístico, para o consumo artesanal, para esse consumo. Quando eu vi esse cara, e eu me lembro o quanto ele, né, lá nas comunidades, nas aldeias, o quanto ele fazia um movimento de manipulação, de indução, de procurar. Eu falei, cara, não é isso. Eu acho que é muito mais do que isso, entendeu? Foi aí que, para mim, sabe, foi um dos momentos, entre vários outros, porque não é um momento só, um dos momentos de disruptura, de desconexão, né? Quer dizer, que eu senti que eu precisava fazer uma investigação, uma auto-investigação e uma auto-investigação. E isso eu estou falando no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Início do século XXI. Bem, é isso. Matheus, seja bem-vindo, querido. Fala alguma coisa para a gente. Desculpa demorar a receber, né? O Matheus, ele é um amigo. Se for o Matheus que eu estou pensando, ele tem uma história muito legal, enquanto ele não fala. Ele tem uma necessidade especial auditiva e ele está falando aqui no chat. E ele conseguiu escutar depois de muito tempo por conta de um aparelho eletrônico.
Eu conheci ele nessa transição. Ele, cara, ele contando a experiência dele quando ele escuta pela primeira vez, é incrível. Vamos ver se ele... Matheus, você está escutando? Está com o seu aparelho? E o aparelho faz essa... Aí. Então, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho, eu sei que ele está sem câmera, mas acho que o áudio a gente escuta, Matheus. Se quiser tentar falar, não tem microfone. Bom, vai escrevendo então aí, que nós estamos aqui lendo o que você fala. O Matheus, ele que está levando a formação de facilitadores esse final de semana em Belo Horizonte. Nós vamos estar lá, graças ao Matheus. E aí, Vini, vou pegar a necessidade do Matheus. Vamos fazer o mentoring orgânico E2 Glatz disruptivo natural. O Matheus, ele é um cara... bom, Matheus, se você quiser que eu não use você como exemplo aqui, nós estamos gravando, você me escreve e para de falar, senão eu vou continuar falando. E aí o Matheus me chamou, falou assim, pô, cara, eu vejo esse movimento seu aí, estou muito inspirado nesse processo de transição colaborativo, é um meio, né, que a gente pode navegar. Eu estou precisando adquirir uma viabilidade econômica, né? Eu tenho um momento onde eu quero encontrar uma comunidade, uma coletividade, né? E aonde ele está morando, ele queria fazer a transição. E ele me procurou no sentido de, cara, como eu posso fazer um projeto que me apoie nesse processo de transição para ter mais autonomia, mais, digamos, via, viabilidade, né? Então, querendo ou não, todas essas questões que estão ligadas a uma visão de independência, né? Mas eu não gosto de usar essa palavra, porque eu acho que a gente é dependente do sol, da terra, de todo mundo. Mas, enfim, uma autonomia, né? Uma possibilidade de você ter mais acesso, né? De conseguir encontrar o que você necessita para ser feliz, para realizar, a gente tem que trabalhar o aspecto econômico. Não tem muito como evitar esse assunto, né? E aí eu acho que isso está muito ligado à estação, porque a gente está todo o tempo ali nas criptojornadas falando sobre o blockchain, falando sobre as questões das criptomoedas e entendendo a economia como um fluxo, entendendo a economia como uma, uma construção e uma desconstrução desse paradigma que a gente tem atualmente. Então, estou colocando na área, assim, o projeto que a gente chama de colaborativo, mas pode ser projeto regenerativo, pode ser projeto criativo, pode ser projeto compartilhado, pode ser projeto inovador, enfim, projeto como algo a projetar e caminhar junto, né? Ele é uma instância legal para a gente poder gerar esses acessos, né? E essa distribuição, poder chegar, por exemplo, ao Matheus, que é uma pessoa que está querendo empreender socialmente, que é o mais bonito, né? Ele está, por ter uma necessidade especial, ele escuta graças a uma inovação tecnológica, né? Isso é incrível. Isso faz com que ele queira empreender. Então, a pergunta geradora para a gente é assim, cara, todo mundo está querendo fazer, ou está nessa busca de fazer uma transição, sempre esbarra no aspecto econômico, né? Financeiro propriamente dito, né? Então, como a gente poderia trazer uma luz aqui para o Matheus, para mim, para o Vinícius, para a Andréia, e sempre está esbarrando, né, nessas necessidades de poder se locomover, de poder comer, de poder continuar um projeto. Por exemplo, o Rodrigão, né, que trabalha comigo há anos e que hoje a gente tem um formato de parceria diferente do que tinha em 2008, 9, 10, né, até 2013. Está lotado de trabalho, porque está vendendo tempo. E a gente não consegue trabalhar junto no fluxo. Ele me passou o código-fonte, está comigo, e eu também estou tarefadíssimo, não tenho como desenvolver. A gente tem uma suíte de produção de rastreabilidade orgânica, até saiu ontem, né, no grupo,
da E2 Glatz, no WhatsApp, o pessoal de Curitiba que está trabalhando com produção orgânica. Aí eu falei, cara, eu tenho, olha, vários softwares parados, porque ninguém quis pagar na época e muito menos usar de graça. Na época era muito restrito o mercado. E como é que a gente faz para dar valor a esse conhecimento, esse criativo, né, que está parado? Como uma história, uma narrativa como a do Matheus, que passa a escutar pela tecnologia, e isso pode vir a gerar valor compartilhado? Como a DEA, com as jornadas de aprendizagem holística, pode conseguir mais apoio para viajar, para fazer mentorias orgânicas, para discussão? Como o Vinícius consegue trazer ali uma equipe de devs que esteja permanentemente aprimorando os gateways, os fluxos e a fluxa. Acho que a pergunta geradora, assim, pegando o presente, né, que é a premissa do Matheus, como a gente dá esse salto? Como a gente consegue ter uma viabilidade econômica? Como a gente se sustenta porra, e por que não competir com esse sistema também? Porque a natureza também tem competição. Assim como tem o xamã que controla, tem o xamã que ensina pelo exemplo, que não quer controlar nada, né? Então, porra, como é que a gente faz isso? Acho que essa é a pergunta do dia. Vai, André. Ah, você sabia que eu ia falar, né, Vini? O Vini tem a minha leitura, isso daí me conhece melhor do que eu mesmo, eu acho, né, Vini? Me fala, Vini, o que que eu vou ser no futuro? Vai, me conta aí. As brincadeiras à parte, o que eu tenho experimentado, eu não sei como é que você percebe isso, mas é que falta muito cuidado. Às vezes a gente ainda está muito focado no exterior e não cuidou de algumas feridas internas. E o fluxo do dinheiro, pelo que eu tenho percebido, ele está conectado exatamente a esse fluxo do cuidado, consigo e com o outro. Né? Então, trabalhar as energias conectadas à terra, tudo isso. Então, o meu trabalho hoje mesmo com a JA, né, com os processos de comunidade, ele está muito focado mais para o indivíduo, porque eu percebo que tem um buraco aí do nosso autocuidado. Então, se as pessoas não estão conseguindo cuidar de si, muito provavelmente elas não vão conseguir desenvolver um trabalho que cuide do todo. E a gente está muito doente, né, por causa de tudo isso. Então, a gente fala, né, quando o território está doente, as pessoas estão doentes por consequência e cuidar do território. Então, o que eu proporia pensar é como a gente aumenta a nossa rede de suporte de autocuidado mesmo, sabe? Dentro da E2C, desses lugares onde a gente começa, nas localidades, falar assim, tal dia a gente vai reservar para o autocuidado. Então, todo mundo que tem uma ferramenta que cuida de alguma coisa vai compartilhar. E aí a gente cuida de quem tem o espaço, dá uma contribuição financeira para quem tem contribuição financeira, quem não tem vai organizando pequenos eventinhos, coisinhas assim que eu percebo que vão cuidando dessa renda, sabe? E aí aos poucos isso se espalhando em vários lugares, a gente está criando uma rede expansiva de cuidado. E cada local ao mesmo tempo vai estar sendo cuidado e cuidando das pessoas que estão ali, ainda que isso seja temporário, né? É um insight que me veio assim de como isso é possível. Porque sem o cuidado, sem a gente estar cada dia ali se cuidando, a gente não consegue produzir o quanto a gente poderia produzir. E não é nem em quantidade, é em qualidade de trabalho mesmo. Então, o que eu tô fazendo, né? Eu tô muito nisso, assim, por exemplo, agora que eu tô em São Paulo, eu tenho várias pessoas que eu troco, terapias, então cada dia eu recebo massagem, eu recebo uma troca de barras, eu recebo reiki, e esse cuidado faz com que nos momentos que eu tenho que trabalhar para ganhar o dinheiro, com os cursos que eu estou dando agora, eu estou muito mais inteira para oferecer para as pessoas o cuidado para que elas possam se cuidar também. Esse momento que eu estou vivendo, assim, então é isso que eu tenho de insight agora. Né? Então, talvez com a E2C, o desafio seria, né, a gente ter uma moeda para fazer essas trocas, mas que também ela pudesse ser a moeda financeira que tem hoje, porque a gente precisa pagar conta, precisa comprar comida, enfim. Eu acho que é esse insight que eu tenho hoje sobre isso. Muito bom, André. Pedagogia do cuidado. Perfeito. Vai lá, Vini. Na realidade, somando o que a André acabou de compartilhar, que eu concordo totalmente, né? Absolutamente. A questão do cuidado, a gente vive uma sociedade completamente descuidada com ela própria, quer dizer,
A questão do cuidado ela é seminal, né? Ela é fundamental, ela é essencial. Você não conseguir perceber o quanto você precisa se cuidar já é um sintoma de doença, né? Já é um sintoma que você está doente, pô. Você não consegue perceber. Então, acho que a questão começa por aí mesmo, né? E a sensibilização para você perceber o quanto se cuidar para ser cuidado e cuidar dos outros é importante, existem inúmeras formas, inúmeros jeitos, né? Mas eu acho, no meu entendimento, com as experiências que eu tive, como é que você faz alguém que está num estado zumbítico, né? Não sensibilizado, ou pouco sensibilizado, que se você espeta uma agulha, né, na perna, a pessoa nem sente, como se tivesse, de fato, fosse uma carne morta, né? Como é que você faz alguém assim entender que o mundo não está lá fora? Assim, digo assim, que tudo que você precisa para você poder se tocar e se sentir, né? Se tocar e se sentir, começa a partir de você e por entre você e esses outros, né? Como fazer isso? Essa é um questionamento. Aí que está. Nas minhas experiências, sabe, Diogo e André e Matheus, eu testei de tudo um pouquinho. Eu testei metodologias, eu testei pedagogias, mas ainda assim o furor de entender que a minha felicidade, vamos dizer assim, o cuidado comigo está lá fora, está no produtivo, no produtivismo, no utilitarismo, não é isso? Está na minha capacidade de competir, está na minha capacidade de competir para conseguir me proteger. Tá? Olha só, competir para conseguir me proteger tendo uma casa no meu nome, tendo um carro no meu nome, tendo um serviço médico de plano de saúde no meu nome. Né? Olha a distância, olha a distância, olha a distância disso para o que nós estamos conversando aqui. Olha a distância, cara. É enorme essa distância. É gigantesca essa distância. Detalhe, sem contar que o cuidado na perspectiva do patriarcalismo, do patriarcal, né? O cuidado na perspectiva desse paradigma que está por detrás da sociedade que nós ainda normótica, né? Que nós ainda vivemos nela. O cuidado ele é protetivo. Ele é protetivo de você ter qualquer tipo de experiência que a pessoa que está te protegendo, que é sua mãe, seu pai, o seu irmão, julgue que pode te ferir. Né? Que julgue que possa te trazer dor. Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 3 filhos. Né? Eu tenho uma mulher já, a Jade, que vai fazer 22 anos, inclusive está noiva. Impressionante um negócio desse. Não me perguntem, ela está noiva, mas enfim, vamos lá. Aí, e tem os irmãos dela, que são gêmeos, né, que têm 11 anos, fizeram 12 agora. Já falaram para mim, pai, nós não somos mais criança, tá? Agora a gente é pré-adolescente. Eu falei assim, então tá bom. Eu já entendi, é pré-adolescente. Mas as experiências com meus filhos gêmeos sempre foi uma experiência conflituosa. Sempre. Mas nunca foi violenta. Violenta no sentido da agressão física, né? Eventualmente uma agressão verbal, mas sempre foi uma coisa conflituosa. Né? Eles, hiperativos como eu sou, né, como pai, eles, imagina, um saindo de um lado, outro para o outro. Assim, é uma loucura. Então, a dor, sabe, Diogo, Andréia, Renato e Matheus, a dor ela estava sempre presente, né? Porque eles se machucavam com muita constância.
entendeu? Porque eu não conseguia segurar os dois. Eventualmente, quando eles tinham 2, 3 anos, eu conseguia, mas depois eu não conseguia segurar os dois, né? Por mais que eu quisesse e não quisesse, certo? Por mais que porque eu já tinha entendimento, eles já pequenininhos, eu estou falando na primeira década, né, desse século, eu já tinha entendimento de que é com a experiência de mexer, de se lambuzar, de se sujar, de se machucar, de doer, não é isso? Que a gente vai conseguindo se tocar para se cuidar, não é isso? A gente vai conseguindo se sentir para se cuidar. Mas, assim, não deu para acontecer, né? Veja, assim como vocês, eu naquela época, eu estou falando de 15 anos, 13 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, por mais desconstruído que eu pudesse estar, eu ainda reproduzia padrões, entendeu? Padrões protetivos da forma como nós estamos conversando aqui, né? Ligado à família patriarcal, né? Por mais que eu não quisesse, eu reproduzia, eu me via reproduzindo. E a quantidade de nãos que eu falava era enorme. A quantidade de nãos era gigantesca. Assim. Não, não, cuidado, não, não, não. Eu não queria falar não, mas eu falava não. E aí, como é que faz? Né? Eu não queria falar, mas eu falava. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Só para Renato que está chegando aí, que eu estou morrendo de saudade desse maluco aí. Olha esse cara bonito, vindo de viver aí, ó, bonitão. Esse é nosso querido, eu não sei se você sabe, Diogo, o Renato, ele é um idealista. E eu acho isso sensacional. Assim, porque ele compra isso com uma pureza d'alma, com uma vontade, né, muito bacana. E detalhe, ele é um idealista que não ideologiza. Né? Ele é um cara que entende, e aí você vai me corrigir depois, tá, Renato? Ele é um cara que entende que todos, o que ele chama de ideal, né, que todos têm o seu caminho, que todos têm o seu devir, que todos têm a sua singularidade. O que ele chama de ideal, eu chamo de singularidade. Então, para mim, seria dia da singularidade. Para ele é dia do idealista. Então, isso é interessante, porque isso já gera atrito. E atrito é muito bom, né? Para a gente poder aprender um com os outros. Né? Mas a gente está falando aqui, Renato, o seguinte. Nós estamos falando aqui um questionamento que o Diogo colocou aqui para a gente, que é seminal. Né? Como fazer transições de uma sociedade patriarcal hierárquica para uma sociedade em rede, né? A princípio usando aquilo que está mais à vista, que é essa ideia da colaboração. Já sabendo que a colaboração não é tudo aquilo que a gente imaginava que era. Já sabendo que a colaboração é que nem eu vou usar aqui uma imagem meio tosca, tá? Depois vocês podem puxar minha orelha aqui, mas é a imagem que me vem à cabeça. Sabendo que a colaboração é uma punheta maldada. Entendeu? Tá ali, pá! Colaborei. Legal. Tchau. Foi. Então, como é que a gente faz? Né? E aí tem a questão do econômico, né, John? Tem a questão do pagar as contas, não é isso? E aí a André colocou uma questão, Renato, que é o cuidado, que eu achei assim que ela foi na mosca. Pá! Aquela mosca gigante. Ela foi é o cuidado, cara. O cuidado está no cerne da questão. E a gente aqui está falando, né? A gente está tecendo comentários sobre a percepção do cuidado da sociedade como ela é, como conhecemos, e a percepção do cuidado em transição para a sociedade que estamos querendo viver. Né? A diferença abissal de uma coisa para outra. E como nessa transição, nessa desconstrução, nessa desprogramação, nesse detox, né? Como é que a gente, de repente, consegue ressignificar a geração de riquezas, não é isso? Essas riquezas ainda te fazerem uma interface, né? Tem que ter interface com esse velho mundo para poder pagar as contas, seja essas contas quais forem. Então, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de alguma coisa que não conversa com simplificações, né? Conversa com complexidades. Embora a conversa com a complexidade se dá de forma simples. Porque a simplicidade é a maior complexidade que tem. Né? Mas isso é para outro momento.
Mas vamos lá. Vamos receber então aí o nosso querido Renato da Associação Nossa Cidade, direto. Cidade de Nova York, cara? Ou tá aqui pelo Brasil? New York, com Frank Sinatra e Renato. Manda ver, cara. Aí, agora vocês estão me ouvindo, né? E aí, gente, tudo bem? Saudade de você também, Vinícius. Bom estar aqui, né? Diogo chamando essa nova proposta de encontro, sempre bom. Estou aqui mais para escutar mesmo, enquanto estou em horário de trabalho. Então, enquanto a gente conversa, eu faço aqui algumas outras coisas, fico com a atenção meio dividida. Mas eu quero comentar duas coisas aí, né? Uma a respeito da colaboração e o outro a respeito do idealismo, né? Então, começando pela colaboração, eu acho que tem todos esses elementos, né? Às vezes a gente fica tentando forçar uma colaboração que não é natural, né? E aí entra toda aquela questão do bem, mas eu tenho necessidade do dinheiro também, né? Então, essa colaboração ela já começa a tomar um contorno assim de troca ou de comercial. E o que eu tenho sentido é que a colaboração ela é genuína mesmo quando ela está inserida num contexto de generosidade e de mudança de paradigma, né? A gente sair desse paradigma da troca do comércio e um paradigma de assumir que somos todos um, né? Assumir que temos que ser generosos, né? Então, aflorar essa questão da generosidade na gente, aceitar a generosidade do próximo também, né? E isso a gente só consegue criando comunidades e tendo experiências. Então, a experiência de receber que te faz sentir talvez um pouco obrigado a retribuir, né, de uma maneira positiva, uma maneira boa, mas também que muitas vezes é obrigado a retribuir até mesmo para um outro, né, que é aquele que aqui nos Estados Unidos eles chamam de pay forward. Então você recebe de um e você dá para um outro, e na esperança que uma hora esse ciclo se feche, esse outro vai dar para mais um, para mais um, para mais um, e vai voltar como generosidade para a pessoa, né, quem te recebeu. Então, é uma cosmovisão assim, meio da unicidade, né? Isso eu acho muito, muito forte. E é uma experiência de cada um está no seu nível de entendimento, de conseguir sentir isso, viver isso, né? E até fazendo uma menção aí ao Diogo, é uma energia que eu vejo muito nele, né? No que ele posta, no que ele fala, no que ele vive, flui, e que contagia também, né? Então, acho que tem um aspecto aí nessa colaboração da gente transcender essa colaboração toma lá da cá, né? Essa colaboração racional, linear, e ir para um outro caminho que é uma colaboração tipo estilo de vida, sentido, sabe? Que muitas vezes é até desinteressada, né? Que você confia no universo para retribuir de alguma maneira, e que também tem limites, né? Tem limites da própria pessoa falar, olha, isso daqui eu não consigo dar nesse momento, né? O que eu estou dando nesse momento, eu estou dando porque me faz bem dar, né? Porque me traz alegria, me traz realização, e em alguns momentos não é assim, né? Então, nesse momento, tem um limite. Aí também não vou dar mais do que eu posso. Ninguém pode dar mais do que tem, né? Então, é, é uma coisa muito individual, ao meu ver, e ao mesmo tempo comunitária, né? Que ele começa a funcionar mesmo quando várias pessoas estão nessa onda, mas que dá para você viver isso também de maneira individual, numa sociedade individualista,
você fluir dessa maneira diferente de uma forma sustentável, né? Então, isso que eu tenho visto, tentei aqui, nunca tinha pensado nisso, né? Agora soltei um monte de coisa, né? Posso até, num futuro, falar outras coisas que venham na cabeça que sejam diferentes, mas também estou aprendendo e meio chegando a algumas conclusões aí pela experiência e pela vivência, né? E aí vou dar um exemplo aí do talvez tenha sido a última facilitação que vocês fizeram lá em Cuiabá, né? Que foi também uma facilitação de idealistas, né? Fazendo um parênteses aí para falar sobre os idealistas e Dia do Idealista, é um movimento que começou aqui falando assim, vamos, as pessoas essencialmente elas têm vontade de fazer o bem, têm vontade de mudar as coisas para melhor, né? Elas têm um coração bom, a maioria das pessoas, não todas, e isso não se traduz em prática. Então, muitas vezes a intenção está lá, mas a ação a gente não consegue fazer essa ponte, né? Então, como que a gente consegue juntar, diminuir a distância entre intenção e ação, né? E aí a ideia do AMI, que é essa pessoa que surgiu com essa ideia de Dia do Idealista, é que, bem, a primeira coisa, a gente tem que reconhecer que nós não estamos sozinhos, que nós somos muitos, né? Então, vamos nos ver, né? Vamos, por exemplo, ir numa praça e falar, eu tô aqui porque eu penso assim, eu também, olha que coisa, então vamos fazer algo junto, né? E para isso a gente precisa de um nome, e aí ele propõe o nome idealista, porque é a questão de conseguir imaginar um mundo melhor e botar a mão na massa para fazer, né? Podia ser outro nome, por exemplo, tem uma organização aqui nos Estados Unidos que chama Earth Citizens, cidadão da Terra, né? E aí todos nós somos morantes aqui da Terra, vivemos aqui na Terra, né? Mas pode vir, por exemplo, o Vinícius, que é uma pessoa muito especial, e falar, não, eu não me considero cidadão da Terra porque esse conceito de cidadania não conversa com o que eu penso e tudo mais. Ok, cada um pode se definir como quiser, então o dia da singularidade está perfeito também, né? Mas assim, na ideia dele, teria assim uma identidade, um adjetivo para unir todos a gente, e eu acho que a gente não precisa, que a gente se reconhece talvez pelo cheiro, pela maneira de andar, de sorrir, né? Então, por isso que eu falei, Vinícius, que você é um idealista, né? E você falou, não, não sou não, não venho me pôr rótulos aí, mas você é da turma de qualquer coisa sem nome, sem definição que existe, né? Que a gente reconhece. É um cara que quer transformador e para melhor, né? Então, o primeiro ponto é esse reconhecimento. O segundo ponto seria uma desculpa para a gente fazer isso em algum dia, né? Igual você tem Natal, que é um dia para comprar presente, Páscoa, fica todo mundo desesperado para comprar ovo com preços abusivos e comer muito chocolate. Então, por que não a gente ter um dia do idealista, para a gente se juntar como comunidade, em bairros, em escolas, em diversos lugares, e conversar sobre o mundo que a gente gostaria que fosse e fazer alguma coisa, né? E então a ideia veio muito nisso. E começou em março, né? Então funciona assim, dia 3 de março, 4 de abril, 5 de maio, 6 do 6, 7 do 7, tem essa cadência, né? Dia 3 de março, lá em Cuiabá, a Luande fez essa proposta ela é professora, os estudantes dela, né? Então são adolescentes, 13, 14 anos, e eles encontraram numa praça e falaram, que legal, tal, levaram uma bola, começaram a brincar lá e a se apaixonar pela ideia, né? Porque a nossa educação é muito sala de aula, rígido, então quando você chama as pessoas para criar e fazer, é um outro nível, as pessoas, os adolescentes ficam apaixonados com isso, né?
E aí começou esse grupo e ela me falou a necessidade de ter uma formação, né? A gente já tinha conversado sobre o Dragon Dream, né? Então ela pediu especificamente pelo Dragon Dream, e como Brasília, Cuiabá, está mais ou menos próximo, nem tanto, né? Mas entrei em contato com o Diogo. Diogo, você dá essa formação, dou, tal. Ele falou, mas tem uma outra formação, que é a formação de facilitadores, que ela traz elementos do Dragon Dream em si, mas traz elementos de outras tecnologias e metodologias, né? E beleza. Então, coloquei os dois em contato, né? Fiz essa apresentação. A Luande falou, bem, mas agora tem a dificuldade que tem que a passagem, a hospedagem pode ser aqui em casa, a alimentação e também a remuneração, né? E beleza, então vamos começar aí uma captação de recursos, né? E aí que eu acho que começa essa questão daí desse círculo, né? De um ajuda o outro e tudo mais, e a gente tentar juntar as abundâncias, né? Que muitas vezes não se materializam da maneira que a gente imagina, mas eu acho que a gente chega lá, porque existe essa abundância, né? Então, a primeira abundância que aconteceu foi a abundância de generosidade do Diogo e da Laura, que falaram, vamos sim, nós vamos para lá, né? E agradecemos se tiver uma remuneração, porque a gente está numa campanha para ir para a Índia e levantar esse dinheiro, mas vamos de qualquer forma, né? Arruma passagem, hospedagem e o que levantar, beleza. E então essa foi uma primeira abundância e generosidade, né? A segunda foi a ferramenta que a gente utilizou para captar esse recurso é da Tracto. Tracto é um site, né? Tracto.io, se você quiser colocar aí, que ajuda a fazer design e ele também tem lá uma funcionalidade de cobrança, né? A pessoa pode pagar com cartão ou doação. Então a gente criou uma espécie de captação de recurso aí gambiarrado via Tracto. E o Tracto, ele custa dinheiro, né? Custa acho que R$ 900 por mês, por ano, para ter essa conta. E a gente conseguiu via associação Nossa Cidade de graça, né? O pessoal da Tracto ofereceu isso também de uma maneira generosa para a gente utilizar para poder ter mais impacto social. Então, já a Luante teve acesso para construir essa captação de recursos. Teve algumas pessoas que doaram, né? E conseguiu levantar um pouco de recurso. Na casa dela, ela abriu as portas para o Diogo e a esposa dele irem lá, né, e ficarem lá. Não sei como foi o espaço lá que eles utilizaram, foi numa escola, assim por diante. Mas, enfim, no final das contas, ainda a maioria dos gastos foi a Luande que arcou, né? Talvez até mais que ela poderia. Então, a gente está tentando, de uma certa maneira, colaborar com ela para via nossa cidade, eu também pessoalmente, né, para não ficar tão pesado, né? Para o futuro, passar algumas técnicas de captação de recursos para que a própria comunidade, a gente possa alcançar a abundância da comunidade para viabilizar esses projetos, essas transformações sociais, né? E também do ponto de vista aí do Diogo, né? Porque aí o próximo é lá em Belo Horizonte. Aí acho que vocês vão ficar num lugar que a Luante conseguiu, né, Diogo? Então, já de uma maneira não financeira, mas consegue aí prover uma necessidade. E eu tive problemas de tempo e de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nos últimos 4 dias, mas hoje tentei dar um gás aí na divulgação para ter mais inscritos, né? E assim a gente vai, sabe? Acho que pagando generosidade com generosidade, tentando
ajudar aqui e criando essa confiança que é um capital social, né? Então, eu acho que essa economia da colaboração, né, ela, para ela ser completa, ela passa nisso, sabe, nessa solidariedade por ter passado perrengue junto, por ter visto que em uma certa situação a pessoa ofereceu uma mão né, e que agora é a hora da gente oferecer a mão também para ela ou para um outro. E eu acho que isso é muito poderoso para a gente ir mudando o mundo, né? Primeiro, mudar a nossa própria comunidade, o nosso entorno, as nossas próprias práticas. E esse sistema que a gente está vivendo, ele está insustentável, né? A verdade é isso. As pessoas estão doentes e as organizações estão doentes, ninguém aguenta mais a hierarquia, ninguém aguenta mais esse tolimento de controle, de opressão, né, entre as pessoas, entre as organizações e tudo mais. Então, vai desmoronar. Quando desmoronar, essa semente que a gente está plantando, né, das coisas que a gente está aprendendo, como conviver novamente, né? Eu acho que a sabedoria ancestral ela traz muita sabedoria para a gente reaprender com isso, né? É o que vai ser a semente do mundo novo, né? Isso que eu acredito, assim, faz parte do meu idealismo, talvez, também o otimismo, né? De que tá tudo errado, tá tudo na direção contrária, estão num mundo totalmente quebrado e opressor, mas tem alguns brotos nascendo em alguns lugares que vai ser o que vai sobreviver quando tudo colapsar, né? Então, agradeço muito a vocês, né? A mim também, a gente que está intencionalmente querendo fluir e viver e aprender nessa jornada, né? É isso aí. Gratidão, gente. Gente, eu vou falar aqui um pouquinho. Agora estou na luz e na sombra. Eu tô saindo aqui, que eu tenho um compromisso agora às 2 horas, mas também perdi um pouco da fala, né? Que eu saí correndo, tinha umas coisas na chuva aqui. Enfim, eu vou acompanhar o resto. E, enfim, Vini, só o que você estava falando dessa coisa de como a gente traz o cuidado para quem não está percebendo que precisa se cuidar, né? Eu vivo uma realidade aqui em casa que é muito engraçada, porque eu tenho um pai e uma mãe idosos e eles não têm acesso nenhum à internet, né? Então eles são o protótipo ideal, assim, de como acessar ainda uma grande camada da população que não tem acesso à tecnologia, né? Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, eles têm acesso por mim, mas por eles, pelos conhecimentos que eles têm acesso hoje, eles não conseguem fazer isso e entendem muito pouco. Então, o que eu tenho percebido é que essa própria energia de mudança, mesmo de pequenas coisas, é ela que transforma esse ambiente mais rígido. Porque enquanto eu tinha barreiras nessa relação, eu não conseguia me relacionar e fazer mudança. E aqui, enquanto que eu tenho essa relação, e eu também consigo perceber, por exemplo, o quanto minha mãe é colaborativa, sabe? Quem me ensinou sobre colaboração foi a minha mãe, desde sempre. Então, eu sempre lá, tem roupa sobrando, dá para o vizinho tá precisando, que não sei o quê. E vice-versa. Então, eu tenho uma vizinha que é praticamente minha mãe também, que sempre cuidou de mim, que sempre fez as barras das minhas calças e um monte de coisa. Então, eu fui criada meio que nesse ambiente, então isso para mim é muito comum. Mas, ao mesmo tempo, quando eu morei em Alto Paraíso, a minha experiência era muito de escassez, era de não colaboração. Então, o que eu percebo é que, mesmo que ainda num ambiente com muito atrito, muito conflito, essa interação mesmo, né, que eu acho que é isso que o Vini está querendo dizer, que é na interação que a gente vai abrindo os espaços mesmo, as fissuras, porque se fica cada um no seu mundo também, do autocuidado e tal, mas não vai interagir com o que é diferente, a gente não acaba conseguindo abrir as fissuras, mas ao mesmo tempo abrir fissura com cuidado, você não precisa se fuder inteiro para interagir, para estar no mundo, e muito menos fazer esforço nenhum para se sentir incluído em nada, né? Porque realmente, em cada singularidade, as pessoas raramente vão se sentir perfeitamente pertencentes a algum lugar.
se isso não tiver bem ajustado dentro delas, né? Então, acho que é isso, gente. Beijinho sempre. Até mais. Beijo, meu amor. Tchau, Déia. Maravilha. Obrigado por ter vindo. Show de bola. Então, Diogo, fala que tem muita coisa para você falar aí, depois eu falo na sequência. Ah, eu tô assim, animado em pensar em alguma coisa que seja essa ponte entre as realidades, né? Então, eu colocaria assim, vai, de 3 a 4 realidades, níveis de realidades. O convencional, onde está gerando uma economia ainda tradicional, né? Pode ser em qualquer tipo de segmento. O colaborativo, como uma ponte, né? Como uma ponte para começar a transicionar. E o convivencialista, que é esse que a gente está, no caso eu estou chegando, né? Estou descobrindo em rede virtual, porque presencial eu já vivo esse fluxo, mas aqui nesse aspecto do viver digitalmente, né? Voltando depois de 3, 4 anos viajando, muito focado assim em comunidades. E um quarto estágio que eu talvez não seja a pessoa indicada para revelar, porque eu não sei, não vejo, mas eu acredito que tem um quarto, trabalhando no caminho quádruplo, sempre tem um quarto aí, para que a gente pudesse, de repente, conseguir esse sentido, né, da permanência, ainda que seja tudo impermanente. A gente consegue ter um contrato de carteira, a gente consegue ter um fundo de investimento, a gente consegue ter um emprego. Poxa, então, qual é a fórmula para a gente conseguir colocar a equipe de devs para fazer a E2 Glatz? Então, eu estou, assim, muito entusiasmado em vincular os projetos que eu fiz no passado com alimentação orgânica, isso muito inspirado nos últimos encontros naturais, assim, de fluxo que tem na E2 Glatz do WhatsApp, e aqui o Matheus está escrevendo que o projeto dele é uma distribuidora de produtos orgânicos, estou lendo aqui. Foi algo que eu trabalhei muito no passado, tenho sócios que investiram muito dinheiro. Na soma total de investimento, para vocês terem ideia de software, foi na ordem de 1 milhão que a gente fez. Tá? Eu tenho R$ 1 milhão investido em plataformas de software, em Java. E esses códigos estão abertos, a gente pode aproveitar, tem um know-how. Então, como a gente poderia pegar esse cluster, né, dentro do aspecto produção orgânica, rastreabilidade, confiança, distribuição, né, esse CSA, essa comunidade que sustenta a agricultura de uma maneira digital, baseada na E2 Glatz e no Fluxus, usando a Fluxa, de repente, hoje como uma interface ou como framework para a gente transitar para esse sentido. E também trazendo outros clusters, né? Invocando a Araí e a Ana, falando da compensação ambiental do blockchain. De repente, o Renato trazendo um outro cluster, que eu não sei qual possa ser, mas também escutando quais são esses clusters onde a gente possa começar essas trilhas para, de repente, aproveitar todos esses ativos, seja de conhecimento, né? Que a gente gerou no passado, ou até do conhecimento aplicado, como essa suite de softwares que eu tenho, né? Tanto do Fluxa como do Gôndola Segura, que é um sistema de rastreabilidade, honrando todos os meus sócios no passado, onde a gente investiu muito. Como é que a gente faz para junto construir e gerar valor? Então, essa é a minha pergunta, porque eu gostaria realmente de utilizar o meu tempo para construir essas pontes e para que, de uma certa forma, a gente consiga desviar um fluxo desse capital financeiro tradicional para esse colaborativo que transicione para o convivencialismo e gere, de repente, o impacto, a mudança, a transformação que a gente está almejando de uma maneira assim caótica, distribuída, orgânica, mas tentando assim incidir um pouco nisso, né? Então, estou à disposição, tenho dialogado com empresas grandes, tenho participado de algumas redes onde na mesa está a Monsanto, estava lá, não fui eu que convidei, eu fui convidado e dialoguei. Então, eu não sei se isso é bom ou ruim, se vai dar em algo ou não, mas o fato é que eu cheguei lá no fluxo e estava conversando com 30 dos maiores empreendedores do agronegócio, junto com ativistas da agroecologia. Então, tudo isso eu acho que traz para a gente uma reflexão, né? Se a gente continuar nas nossas bolhas, se eu continuar dentro de uma trilha só, dificilmente eu vou poder aproveitar tudo que eu já investi, porque uma das coisas que eu aprendi na comunidade Vaishnava, com o meu guru, entre muitas coisas, mas
uma específica, né, que conecta com essa fala, é que tudo que a gente fez, ou a gente viveu, ou a gente investiu, tem uma necessidade e tem uma função. Então, eu posso olhar para todo o meu passado como empreendedor, como engenheiro de software, né, e dizer, cara, ou como presidente de uma associação e falar, olha, isso não serve para nada, isso foi uma perda de tempo. Ou eu posso ter a sabedoria de dizer, não, olha, tudo que eu tenho aqui serviu para me formar quem sou agora, mas também para distribuir, né, para compartilhar e para gerar valor compartilhado. Então, a minha fala é isso, é gerar valor compartilhado. E para mim, assim, já falando um pouco dos defeitos, né, eu tenho uma ansiedade tremenda, é muito patológica. É uma enfermidade, uma doença, eu reconheço. Eu não sou o controlador supremo, eu não controlo o tempo. As coisas são muito maiores que eu. Mas dentro desse coração aqui bate uma ansiedade tremenda. Então, é um pedido aberto e público de apoio e ajuda para realizar mais. Então, o que eu acho fenomenal é o seguinte: essa sociedade, Diogo, é muito parecida com a ansiedade que certamente eu sinto, que o Renato sente e que o Matheus sente, né? Embora possa ter essências diferentes, né? A essência dessa ansiedade pode ser diferente. O tempo dessa ansiedade pode ser diferente, né? E certamente vai ser diferente, né? Nós somos muito diversos, né? Nós somos muito sutis, nós somos muito fractais, né? Nós somos muito inconstantes na nossa constância. Então, nesse sentido, dentro do que eu estava tentando colocar, né, a partir da observação da Andrea, da questão do cuidado, e tentando compartilhar as investigações, as explorações que eu venho fazendo cronologicamente há mais de 20 anos, né, eu entendi, eu fui entendendo, sabe, Renato, Diogo e Matheus, eu fui entendendo que, primeiro, eu precisava fazer uma modulação fundamental, fora o fato de acordar para mim mesmo, né? Acordar, deu para eu mesmo, para entender que eu precisava me cuidar cuidando dos outros. Eu precisava me cuidar e, ao mesmo tempo, para cuidar dos outros, né? Essa foi uma questão fundamental na minha vida, que André tocou ali na ferida, na questão central. A segunda foi ter percebido os sulcos das macronarrativas institucionalizadas para tudo. Para a espiritualidade, religião, perdão, para a religião, espiritualidade é uma outra coisa, para a religião, né, para as questões de economia, para a política, não é isso? E para o conhecimento. Será que o Vini caiu? Oi? Alô? 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 Vamos esperar um pouquinho.